Ela já é sucesso na TV. Já começou a melhor resenha esportiva da sua TV. Tem tanto assunto pra gente debater aqui hoje, meus amigos, olha. Você já ouviu no rádio, mas dessa forma você nunca viu. Ela agora tá no YouTube. Canal Ju Guimarães. É isso aí, galera. Tô chegando com o seu mais novo canal de informação. Notícias, entrevistas, desafios e muito mais. Vamos estar mais juntos do que nunca. Já sabe, né? Futebol é pra quem entende. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Cheguem lá e sejam bem-vindos. Está no ar, hein? Começamos o nosso Jogo Aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV. Terça-feira, né? Mais muita movimentação no nosso futebol. Amanhã o Vitória já entra em campo, o rubro-negro busca aí, né, mais um resultado na Série B, depois de 2 derrotas seguidas, continua na liderança, na tabela, mas a gordurinha está sendo queimada. Amanhã o time baiano já enfrenta o CRB no Barradão. Hora de retomar a rota e manter a liderança da competição. Eu sei que é normal que fica um ou outro muito chateado, bravo, às vezes paga ingresso e vem ver o jogo. Então, assim, o que a gente tem a dizer é muito trabalho aqui dentro para poder dar essa alegria, não só para eles, como nossa família também, que tem sido algo muito grandioso aqui dentro. A gente conversa sobre isso. Mas, cara, é algo incrível, assim, que eu tenho visto a torcida, assim, o que tem feito pelo nosso grupo, pelo Vitória, nesses últimos meses. Barradão, né? Em casa, é o momento, a hora é essa. E o Bahia vai ter a semana aí para o técnico Renato Paiva tentar ajustar o que ele desajustou. Bahia soma 7 pontos na competição, apenas 2 à frente do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Se não vencer o próximo jogo, pode ser um perigo para o tricolor. É o tudo ou nada. Tem que ir para cima, tem que adquirir essa vitória, né? Para chegar até com mais moral para a Copa do Brasil. Mesmo diante do jejum, a torcida segue confiante na conquista dos 3 pontos no domingo. Domingo é 1-0 Ferrado Bahia. Fora de casa, em jogo difícil, o Inter tá na pressão. Daqui a pouco eu te apresento a bancada. Agora, olha aqui, ó. Você aí sabia que agora a Monobloco é a marca Top of Mind na Bahia, né? Com mais de 25 anos de experiência, a Monobloco se tornou líder em manutenção do seu veículo, oferecendo serviços de alinhamento, balanceamento, troca de pneus, manutenção de freios, suspensão e muito mais. Com equipe altamente capacitada e uma ampla rede de auto centers, a Monobloco oferece suporte completo em todas as etapas do processo, proporcionando a melhor experiência para você e o seu carro. E não é por acaso que a Monobloco é a marca Top of Mind na Bahia. Venha nos visitar em um dos nossos auto centers, na Pituba, Água de Meninos, Lauro de Freitas Abrantes, e sinta a diferença aí no atendimento. Monobloco é 0800 111 7080. É pegadinha no TP? Vamos nessa, Anderson Matos. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Um abraço aos telespectadores. Boa tarde também. Vamos falar do Vitória, que amanhã entra em campo. Um duelo, para mim, muito importante. Vitória necessita vencer, urge vencer, para não perder o timing das coisas, né? Afinal, ganhar 5 seguidas, né, para qualquer um, principalmente no princípio, mas já perder 2 seguidas aí, se Deus é mais, não consegue vencer agora cria aquela pulguinha. Então, para essa pulguinha não criar, vamos ganhar o CRB, aproveitar aí os desfalques deles e aproveitar também o momento que vive o Vitória. Meu amigo Preto Casagrande arrebentando no canal do Black. Se você não está inscrito ainda no YouTube, vai lá e se inscreve. Aqui, canal do Dinâmico, canal do Black, canal do Caio. Canal do já, em breve. Em breve, ó, uma boa ideia. Preto. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Antonella, que já está na área. Tá boa tarde quase. a todos. Já tá. Momento perigoso, né, para a dupla Bavi. Eu sempre que venho aqui, eu gosto porque eu saio muito bem informado. Então, estou muito à vontade aqui do lado de grandes jornalistas que entendem do futebol.
Então vamos trocar essa ideia, fazer esse bate-papo para o torcedor ficar inteirado da dupla Bavi. Sempre modesto, porque é ele que ensina pra gente, viu? A gente fica aqui. Eu, por exemplo, quando ele vem, eu fico de olho. Inclusive, no Instagram, Preto Casagrande, ele tá fazendo umas pílulazinhas muito legais de comentários. Vale a pena você estar lá seguindo. Caio Leone, boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Ju. Um grande prazer estar do lado dos nossos queridos amigos aqui, Anderson Matos, querido Preto Casagrande, grande ídolo do futebol baiano. A palavra da semana é reabilitação, né? O Vitória perdeu 2 partidas, precisa jogar contra o CRB e recuperar, né, o bom início de campeonato. E o Bahia, que vem de 3 resultados muito negativos no Campeonato Brasileiro da Série A, vai jogar contra o Inter lá fora. Não é simples jogar contra o Inter, por mais que Mano esteja um pouco balançado. Então a gente vai tratar sobre isso, inclusive sobre algumas incoerências que têm acontecido no time tricolor. Várias, né? Várias. Bora deixar sua casa mais ultra com TIM Ultra Fibra? Aproveite agora essa oferta especial de 300 MB de ultra velocidade por apenas R$ 92,70 por mês no débito automático. É perfeito, hein? Para trabalhar e estudar sem travar, curtir muito conteúdo online. É uma experiência ultra divertida e você ainda fica ultra poderoso nos games com muita estabilidade. Você tá ouvindo, né? Então não perca mais tempo. Venha para TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com velocidade de até 1 GB. Dá uma ligadinha no 0800 880 4141. Acesse tim.com.br. TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM, hein? TIM, imagine as possibilidades. Olha, além de futebol, você sabe que aqui a gente abre espaço para os outros esportes, né? E no fim de semana, o Qualify Combat deu o que falar. O Qualify Combat, maior evento de MMA do Norte e Nordeste, aconteceu nesse final de semana no Shopping Bela Vista, em Salvador. A 13ª edição do campeonato contou com a participação de equipes baianas, nacionais e internacionais. O palco foi montado na praça central do shopping e clientes e amantes do esporte puderam acompanhar de perto toda a programação de forma gratuita. Um dos organizadores do Qualify Combat, Vinícius Santana, falou sobre a importância do evento para a valorização do esporte. A Bahia, como sempre, é um celeiro de lutadores, né? E o que a gente faz aqui é somente fomentar o esporte, dar oportunidade para que esses atletas venham para um palco grandioso como o Qualify Combat, façam lutas e saiam e mudem a vida deles. Tem mais. Tá vendo aí, né, galera? Sucesso absoluto. Já já a gente vem com as notícias da dupla Bavi. O Vitória entra em campo amanhã para enfrentar o CRB. Vem de resultados ruins na Série B, mesmo assim se manteve na ponta da tabela. Só que a diferença para o 5º colocado deu uma diminuída, hein? Você está com o celular na mão agora? Tem uma dica para você que deseja comprar ou trocar de carro. Acesse carrosbonocô.com.br. Carrosbonocô.com.br é o portal Bonocô Top 20. Ofertas das melhores lojas seminovos da Avenida Bonocô. Os melhores preços e condições de Salvador. Financiamento com primeira parcela para 90 dias. Avaliação top do seu carro na troca e você pode comprar 100% financiado. É isso aí, sem entrada, hein? Acelere para Bonocô, procure uma loja com o selo Bonocô Top 20 e garanta o seu carro seminovo. Apoio do Banco Pan. O intervalo é rapidinho, você já conhece, já já a gente está de volta e aí leva direto na resenha com essa bancada. Muita coisa para falar, fica aí.
torcida. Mano, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Ontem a gente falou muito sobre esse caso, na Band News FM também. Importante a gente ver o mundo se manifestando, né, de forma contrária e com indignação a tudo isso que tem acontecido com o Vinícius Júnior. E hoje pela manhã algumas notícias aí de que a Justiça Espanhola já prendeu alguns dos acusados, inclusive daquele episódio com torcedores do Atlético de Madrid, em que o boneco com a camisa do Vinícius Júnior, né, foi pendurado simulando um enforcamento, coisas absurdas que têm acontecido no futebol espanhol e que, de fato, precisam acabar. Não adianta só dizer que, vamos ver o que vai fazer, nota sendo emitida e nenhuma atitude acontecer, né? Então, o mundo está de olho e demonstrando todo o apoio ao Vinícius Júnior. Vem aqui comigo, olha, deixa eu falar para vocês, eu vou falar agora, você sabe de quem, né? A danada da gripe, todo mundo tá pegando gripe nesse momento, conheço um monte de gente aí que tá em casa de cama, viu? E aquela leseira não te deixa fazer nada, não é mesmo? Te chamam para tomar aquela geladinha e aí você não pode. Por quê? Porque tá gripado. Então presta atenção, Xogripe contra gripe e resfriado, Gripinil é o seu maior aliado. O Gripinil tem uma fórmula completa que combate a dor, a febre, descongestão do nariz e ainda melhora aquele cansaço que é chato demais, né? Gripinil vem em caixinhas com 20 comprimidos ou blister individual. Presta atenção, hein? Gripinil é imbatível, é um show de produto e você encontra nas principais farmácias do Brasil. Adeus gripe, vai poder aproveitar tudo sem sintoma de gripe. Alô, Medquímica, a gente está falando de um super produto. Vamos para o Vitória, o rubro-negro amanhã encara o CRB jogando no Barradão ao lado do seu torcedor, que é um baita reforço, né? O Vitória ainda segue líder da Série B. Mesmo perdendo a segunda partida seguida, o rubro-negro conseguiu se manter no topo da tabela e a boa moral com a torcida. Ele ainda é líder e ele tem um próximo jogo agora em casa para poder descontar os pontos que ele perdeu fora. A gente tem que manter a fé, o foco, para poder dar um estímulo para o Sport Clube Vitória. O Leão nunca perdeu dentro de casa para o adversário alagoano e pretende manter o feito diante da torcida para continuar liderando a competição. A torcida está acostumada com a superação do time, né? O time vindo na terceira divisão, ninguém esperava, subiu e agora perdeu duas, mas não significa muita coisa essa derrota. Agora é continuar ganhando e continuar seguindo na tabela. O CRB ocupa a 18ª posição do brasileiro e o torcedor quer aproveitar a má fase da equipe adversária para voltar a vencer na segundona. É aquele mesmo ritmo de 3-0. E a torcida, como eu disse, está acostumada com isso. Entendeu? É encher o estádio e botar medo neles e aproveitar e meter gol. O torcedor do Vitória, né, ainda está confiante, ficou um pouquinho preocupado depois dos dois últimos resultados. Eu acho que preocupou ainda mais pela exibição ruim diante do Mirassol. O Vitória mostrou um futebol aquém do que a gente vinha acompanhando nessa Série B. Não sei se vocês vão concordar comigo. Achei o time assim mais lento, mais apático, né? Não sei se as mudanças que acabaram afetando taticamente ou as escolhas do técnico Léo Condé, talvez principalmente a situação ali do Thiago Lopes como armador, que é um jogador que é bastante contestado, né? Mas o Vitória foi muito mal contra o Mirassol. O Vitória de sexta-feira lembrou o Vitória do início da temporada. Um Vitória com muita dificuldade de jogar, com muita dificuldade de ser aquele time que tem equilíbrio ali, principalmente nos lados do campo. Rodrigo Andrade fez muita falta e faz muita falta, que para mim é o jogador mais cerebral desse time, é o cara que dá o ritmo no meio de campo. E o Vitória não foi a São Paulo jogar futebol e acabou tomando gols ali em falhas da sua defesa essa que nos 5 primeiros jogos não tinha levado nenhum gol, mas agora acumula 5 gols. Então essa solidez defensiva que se anunciou como algo muito positivo para o Sport Clube Vitória no decorrer do campeonato,
para o decorrer do campeonato, não aconteceu. Então o Vitória agora enfrenta o CRB, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento, 18º colocado. Perdeu em casa, Perdeu em casa, 3-0, teve 2 expulsos, né? O Guilherme Romão e também o Lucas Lima não vão jogar, estão fora. E não há adversário melhor para enfrentar com o Barradão, que deve mais uma vez receber um grande público para o Vitória se reabilitar. O Vitória precisa ganhar esse jogo. E para o torcedor do Vitória é ter calma também. Não é porque ganhou 5 e agora perdeu 2 que está tudo errado. Esse campeonato, ele é assim, ele permite que você ganhe esses 5 jogos, mas que também você tenha momentos de oscilação. Agora você precisa recuperar justamente pro Vitória não ter mais dificuldade na competição, porque senão o prejuízo seria enorme. Ju, eu acho que o que assusta um pouco é que pela primeira vez o Vitória jogou contra adversários que vão ser possíveis candidatos ao acesso, que foi o Atlético Goianiense e o Mirassol. Antes disso, o Vitória sempre enfrentou adversários muito pequenos, entre aspas, e que vão brigar para não cair. Pegou o Ceará, né, mas que não estava o único é o Ceará, mas com os portões fechados. Ainda. Não, e pensando muito na final do Nordeste. Sim. Ou tinha acabado de ser campeão ou ia disputar. Então, e essa é uma única questão que me assusta. Mas é lógico que nesse campeonato da Série B, você consegue separar 6 a 8 que tem possibilidades. Então, acho que o Vitória tem que... Vitória é um deles para você? Vitória é um deles, sem dúvida nenhuma. E o Vitória tem uma vantagem sobre os outros adversários, que é a sua torcida. Poucos clubes da Série B têm a torcida que o Vitória tem. E quando você joga do lado da torcida, na maneira como está ficando o Barradão, relembrando aqueles velhos tempos em que os adversários temiam jogar no Barradão. Que você vivenciou muito, e eu vivi, né? Com certeza, e lembro com saudade, com uma boa saudade, uma boa lembrança. Essa é uma vantagem que os outros adversários não têm. Então, a Vitória tem que tirar proveito disso. E quarta-feira é um jogo que representa muito isso, significa muito isso. Já são 11 mil ingressos vendidos. 12, então, né? 12. Certamente o Barradão vai ter mais de 20 mil pessoas. E aí o adversário que já está todo... tá mal, né? Com 18º, já chega assustado para jogar esse jogo contra o Vitória. Juliano, não funcionou o meio-campo do Vitória, a ausência do Rodrigo Andrade, todo mundo percebeu, foi notória. E um dos melhores jogadores na fase defensiva, pelo lado esquerdo, estava no pior dia dele com a camisa rubro-negra, que foi o Marcelo. Mas o Léo Condé falou que o Fumaça foi ótimo no jogo. Ele falou na coletiva. Ele gostou, né? Ele gostou muito. Que individualmente foi um dos grandes jogadores da partida. Essa foi a declaração dele. Me resta respeitar, né, Pretão? Eu não concordo, cara. Eu também não. Nem eu. Assim, nada contra o Fumaça. Até vi ele em outros momentos e achei que é um jogador que pode agregar. Mas nesse jogo especificamente não achei isso tudo, não. A gente está falando sobre o jogo da última partida que o Rodrigo Andrade estava suspenso, né? E o Marcelo, na pior noite dele aí no Vitória, o Marcelo, que sempre esteve próximo do atacante, não deixava cruzar, estava distante. Não, mas contra o Atlético Goianiense ele também deu espaço. E o primeiro gol saiu por ali. Ele e o Zeca. Vou fazer o seguinte, Anderson, para ilustrar essa sua fala, já que você está comentando essa situação do sistema defensivo, da queda de rendimento de alguns atletas, vamos ver algo sobre isso. A oscilação veio logo no início da temporada. Depois de 5 vitórias seguidas, 2 derrotas ligaram um sinal de alerta. Sabíamos que uma hora, a gente conversou muito sobre isso, sabíamos que uma hora ia acontecer de tomar o gol e conversamos diariamente sobre isso. Então, assim, ficamos tristes pelo resultado do jogo, pelos gols, alguns erros, mas conversamos bastante sobre esses erros, o que fazer, o professor passou bastante tranquilidade pra gente. O rubro-negro caiu de rendimento e, principalmente na última partida, jogou bem abaixo do esperado. Somos líder do campeonato, claro, como foi enfatizado aqui, perdemos 2 jogos e estamos em líder. Então todo clube que vir jogar ou a gente vai jogar fora vai estudar o Vitória, vai estudar nós. Já temos que ter consciência disso e equilíbrio para vencer os jogos. Mas não tem tempo para lamentar. Amanhã o time baiano já enfrenta o CRB no Barradão. Hora de retomar a rota e manter a liderança da competição. Eu sei que é normal que fica um ou outro muito chateado, bravo, às vezes paga ingresso e vem ver o jogo. Então, assim, o que a gente tem a dizer é muito trabalho aqui dentro para poder dar essa alegria, não só para eles, como nossa família também, que tem sido algo muito grandioso aqui dentro, a gente conversa sobre isso. Mas, cara, é algo incrível, assim, que eu tenho visto a torcida, assim, o que tem feito pelo nosso grupo, pelo Vitória, nesses últimos meses.
Anderson, o leão, né? Tomara que esse leão possa rugir bem alto amanhã. Você estava falando do Marcelo, né? E aí eu complemento o outro lado também, o Zeca, para sua continuidade aí. E a gente sabe o que eles podem entregar. Eles podem entregar uma performance melhor, que já aconteceu. E diga-se de passagem, Juliana, o Vitória não levou gols em alguns jogos pelo fator chamar de sorte. Eu não gosto muito de citar sorte, mas pelo fator sorte também. Ponte Preta, Wagner Renato tirou a bola em cima da linha, Lucas Arcanjo fez belas defesas, o jogador da Ponte chegou de cara pro goleiro, tentou por cima, pegou na trave e saiu. Que eram coisas que no primeiro trimestre a bola, infelizmente, entrava no gol do Vitória, né? E nesses primeiros jogos, não. Teve um jogo também fora de casa que o Camutanga, o Wagner Leonardo, deu uma chegada em Camutanga, bateram cabeça. Então, eram erros que não eram tão perceptíveis porque o Vitória não levava gol, mas aconteciam. Só que eu citei as laterais porque eram posições, eram jogadores que me agradavam no sentido defensivo, né? E realmente o Zeca, nos últimos 2 jogos, não conseguiu performar bem, Marcelo também não, mas eles podem entregar coisa boa. E eu estou crente de que nesse próximo jogo, eles já devem ter se reunido para, a gente errou nisso aqui, vamos acertar ali e tal, para conseguir voltar a vencer, né? Eu volto a dizer, sabe, Juliana, é uma partida imprescindível para o Vitória. Porque está no início, mas deixar de ganhar ponto hoje não recupera lá na frente mais. Perdeu, deixou de ganhar, deixou. Ainda mais em casa, né? Ainda mais em casa. Então, os próximos 4 jogos do Vitória, teoricamente, são mais fáceis do que a outra sequência que vem. Então, nesses 4 aí, eu botei um mínimo de 8. 2 vitórias e 2 empates. 2 vitórias em casa. E lá fora, no mínimo, empatar. Não pode deixar de ganhar ponto de jeito nenhum, Juliano. E começar agora, quarta-feira. Para esse jogo, ele tem o retorno do Léo Gamalho, né, Anderson? Treinou entre os titulares ontem? O Léo Gamalho... Não tem como. Léo Gamalho com meia perna, né? É titular, cara. Jogando, infelizmente, sem estar 100%. Só pode jogar 45%. Então pega o primeiro tempo aí, pai. Bora resolver logo aqui. Infelizmente a pressão está começando a iniciar. Bora resolver logo no início e já foi. Então, independentemente da forma física que ele esteja, Juliana, eu imagino que o Léo Condé vai botar de titular. E espero, não posso cravar, mas espero que o Thiago Lopes não joga como titular. Eu ia chegar nesse ponto para vocês aí. O que ele vai fazer nesse meio de campo? Porque se ele insistir com o Thiago Lopes, né, ele está mostrando que está sem repertório. Porque o jogo que a gente viu, o Thiago totalmente apagado em campo, é como se o Vitória entrasse com 1 a menos. Eu não utilizaria, né? Eu não utilizaria por vários motivos. E assim, você tem Mateuzinho, que pode jogar por dentro, você tem o Oswaldo pelo outro lado, né? Você tem o Zé Hugo também, que teve um problema dentário, mas vai se recuperar, deve estar em campo amanhã. E no comando de ataque, você precisa ter Léo Gamalho. E aí eu falo da questão de Léo Gamalho justamente pelo seguinte: Léo Gamalho é um cara muito importante taticamente, ele segura os zagueiros, é um cara que tem um bom passe. É pouco acionado, mas na comparação com os outros 2 centroavantes, ele é melhor do que os outros 2 juntos, na minha concepção. Ele é um cara assim que ele tem dificuldades se o Vitória precisar marcar pressão, porque ele não é um cara muito rápido, mas assim, na questão de melhorar a jogada, de receber a jogada, definição mesmo, ele é um cara que é muito melhor e tem feito muita falta. O Vitória é um time encaixado, mas quando perde algumas peças, o desencaixe fica muito claro, você não tem peças de reposição. Então quando você fala de Thiago Lopes demonstra ser um jogador que tem a confiança de Léo Condé, como o GG também. Só que ter a confiança de um treinador precisa também mostrar resultado e não tem mostrado. E o Helder, né, decepcionou muito, né? Teve 2 jogos para mostrar aquilo que ele fez na Jacuipense, que eu acho que fez um bom campeonato. Agora, ele não é esse centroavante de área. Na né? Jacuipense ele jogava mais pela lateral, né? Exatamente. Mas mesmo assim, Juliana, são situações assim de erro de passe, por exemplo, que independente se você está na beirada ou está centralizado, você não pode errar. E ele errou demais esses 2 jogos. Então demonstra talvez um nervosismo por estar jogando num time, né, onde a exigência é maior, onde o adversário exige mais da tua capacidade, mas infelizmente realmente ele não conseguiu e o Trellis também não é mais esse cara, não consegue mais dar a resposta. Então acho que nesse aspecto o Léo Gamalho tem feito muita falta. Isso aí, olha, já a gente vai falar do Bahia. Tem a semana tranquila para trabalhar, né? Só volta a campo no domingo. É domingo o jogo do Bahia, né? Exato, com o Inter. 16 horas. Que vem de uma sacolada que tomou no Grenal, né? Pressão tá grande em cima do técnico Mano Menezes. Vai ser um jogo difícil. Só que eu queria aproveitar o Preto aqui, porque a gente que conhece o Preto Casagrande na sua trajetória como jogador, sabe o quanto ele sempre foi comprometido
E a gente está vendo esse escândalo todo aí, Preto, envolvendo o futebol brasileiro com a Operação Penalidade Máxima, com diversos jogadores já tendo sido identificados, alguns afastados, outros tiveram seus contratos rompidos, alguns já foram indiciados, outros estão em processo de investigação. E a gente que está no meio, o que eu mais ouço é, olha, isso aí só é uma pontinha. Tem anos que isso acontece e ninguém imagina. Você que foi um grande atleta em campo, como é que você vê isso, Preto? Cara, primeiro com muita tristeza, né, Juliana? Porque quando envolve, no que diz respeito ao caráter, à índole do atleta, e você ser atingido da maneira como os profissionais estão sendo atingidos, envolve família, né, filhos. Imagine um filho ver... Ameaça de morte. Ameaça de morte. Então, assim, eu na minha época não tinha essa coisa da casa de apostas. Sim. Que é uma coisa que preocupa demais e que a CBF, o Ministério Público vão ter que achar alguma forma de diminuir essa influência direta das casas de apostas nos resultados do futebol. E o que a gente percebe é isso, que de um tempo para cá, essa coisa virou... Pô, você tem, acho que dos 20 clubes, 16 são patrocínio master, são casa de apostas. Então isso traz um envolvimento e uma coisa que assusta demais o torcedor e a gente que gosta do futebol. Mas o que eu ouço também é isso, que tem muita gente de Série A, jogador grande e que ainda não foi citado por força política. E é uma pena, né? Porque a gente mora num país que a gente sabe que a impunidade é muito grande, mas a gente torce para que o Ministério Público, que a Polícia Federal seja envolvida, que abra uma CPI para que essas pessoas que atrapalharam a vida de milhões, né, e da tua família, que eu acho que é o bem maior que a gente tem, o patrimônio maior, esses caras vão ter que ser punidos, não tem outra saída. O que eu penso é o seguinte, foi um aliciador, né, apostador, que foi ali o cabeça, o tal do Bruno, mas tem vários, né? Então, assim, por isso que eu digo que tem muita coisa aí no meio ainda, realmente, né? Porque de um já saiu tanta coisa, imagine dos outros. Em relação às casas, né? Eu acho que vão até fazer uma legislação nova, só que as casas também são lesadas, claro, porque eles quebram as bancas, não, né? É isso. O cara chega lá, aposta 1.000 conto e ganha 500 mil, não, imagina. Eles estão sendo muito penalizados, as casas de aposta, que não tem nada a ver com isso, né? Estão fazendo o trabalho deles. Então é isso, essa legislação ela tem que ser logo colocada em vigor para que não corra mais o risco de continuar acontecendo. Ju, sobre essa situação, e Preto é um cara que viveu as 4 linhas em todos os setores praticamente, e ele pode falar como jogador de futebol, eu quero falar como um cara que é amante de futebol, que foi a estádios e vai a estádios até hoje. Eu queria simplesmente causar reflexão no sentido de que muitos torcedores, eles passam chuva. Em muitos momentos aqui, Léo Bala, inclusive, está entrevistando, passam chuva, perdem emprego ali, o dia de emprego, para comprar o ingresso. Às vezes, o produto do clube é o presente que esse cara tem no mês inteiro. Ele passa um mês trabalhando para comprar a camisa do time dele. Ele se associa porque ele ama aquilo ali. E se o time dele ganhou, é a alegria. Se o time dele perdeu, é uma tristeza. O que é que eu falo para esse cara que está nos assistindo, que existem jogadores com esse tipo de caráter? O que é que eu falo agora, como comentarista, quando uma bola sair na lateral, se essa bola não foi justamente algo que está sendo ali usado como aposta, como desvio, ou se realmente foi uma jogada trabalhada ou o cara simplesmente errou tecnicamente. Infelizmente, o caráter do brasileiro, e eu sei que existe corrupção em vários locais do país, mas principalmente na nossa competição, o Brasil não está preparado para ter casas de aposta. O Brasil não está preparado para que jogadores tenham esse tipo de aliciamento e digam não. Aí eu cito também Marçal, lateral do Botafogo, que disse que foi aliciado e não quis porque a carreira dele era mais importante. E o pior para mim de tudo, além dos aliciadores que são caras ali que querem quebrar a banca, como você bem disse, existem jogadores que não satisfeitos em participar desse esquema sujo, desse esquema vagabundo, aliciam outros companheiros de clube. É uma bola de neve, né? O que eu acho aí, Caio, e aí eu não vou só pro futebol, como você falou, o Brasil não está preparado para
para isso, eu entendo que você tem uma parcela de razão, mas o problema do nosso país é muito além disso. Com certeza, é a concordo. questão da falta de punição em todos os âmbitos, né? Hoje a gente vê, e é real, não estou falando isso de forma subjetiva, não. A pessoa mata a outra aqui e responde em liberdade, entendeu? Então, assim, roubar, tomar um cartão amarelo, vai ter alguma punição, de fato, né? É difícil a gente Só para falar, terminar, né? existe uma coisa que para mim foi extremamente engraçado, para não dizer o contrário. Alguns jogadores em depoimento disseram que não sabiam que o esquema era crime. Para mim é demais, né? Olha, vamos falar do futebol real, né? O Bahia vai entrar em campo domingo para enfrentar o Inter, vem de 3 resultados ruins, 7 pontos em 7 jogos, uma péssima campanha até agora na Série A. O Bahia continua no jejum. O empate contra o Goiás na Fonte Nova deixou o tricolor sem vencer há 3 jogos seguidos no Brasileirão. É um momento não muito bom, né? Isso tem que estar bem claro. A torcida está fielmente apoiando o time, porém o time ele ainda mostra carência dentro de campo. Pai vem com um time melhor, depois ele muda, ele baraça o time todo. Aí o time desencontra, o time vem arrumadinho, ganhando os jogos dele, ele vai e mexe no time, que ganha não se mexe. O Esquadrão tem a semana livre para treinar e ajustar a equipe para enfrentar o Internacional no domingo fora de casa. Eu quero que ele arrume o time, organize o time para fazer igual aquela atuação lá, quanto o Santos em São Paulo, que o Bahia jogou muito bem, faltou sair o gol. Não adianta implantar uma metodologia se ela não está funcionando. O Bahia soma 7 pontos na competição, apenas 2 à frente do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Se não vencer o próximo jogo, pode ser um perigo para o tricolor. É o tudo ou nada. Tem que ir para cima, tem que adquirir essa vitória, né? Para chegar até com mais moral para a Copa do Brasil. Mesmo diante do jejum, a torcida segue confiante na conquista dos 3 pontos no domingo. Domingo é 1-0 ferrado Bahia. Tomara, pode acontecer, mas vai ser um jogo duro lá, né? O que a gente se pergunta é o que o Paiva vai fazer, né? Se ele vai fazer o simples do futebol, botar o que ele tem de melhor, ou se ele vai querer fazer uma nova invenção aí. A situação realmente está ficando cada vez mais desgastada. A gente viu um Bahia na Arena Fonte Nova totalmente aberto por uma escolha do treinador que resolveu tirar o seu principal jogador de marcação e sobrecarregar outros 2, Tassiano e o Cauli, que nem tem esse perfil, inclusive. Ele já não tinha Rezende e Canu, que são 2 atletas já ali solidificados no seu sistema defensivo e ainda vem, né, se atrapalhando. Às vezes eu não sei se realmente ele tem aquilo ali achando que vai dar certo ou se ele está tentando ainda experimentar para ver o que acontece. Assim, Juliana, eu tive um treinador chamado Toninho Cerezo, que ele falava assim, Preto, quando 7 estiverem bem, vão conseguir carregar os outros 3, que porventura num dia não estarão no dia deles, esses 7. Mas quando tiver mais que 4, 5 que não estão no dia, não tem esquema tático, não tem escalação, não tem nada. E contra o Goiás, o Bahia teve os seus 8, 9 jogadores muito abaixo do que a gente acostumou a ver nos outros jogos contra Flamengo e Botafogo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já esteve no campo. Você não acha que essas mudanças constantes atrapalham o rendimento da equipe? Porque você está ali acostumado a jogar de tal forma. Por exemplo, o Tassiano teve que jogar por 3 nesse meio de campo. Então, é meio que humanamente impossível. O Cauli, que tem o papel cerebral de trabalhar a parte ofensiva, teve que voltar para ficar marcando. Então, não, mas assim, eu concordo com você, eu acho que tem uma parcela disso também. Mas o cara que tem qualidade, o Cauli, por exemplo, é um cara de muita qualidade. A partir do momento que ele joga um pouco mais recuado, ele vai pegar a bola de frente. Então, teoricamente, é mais fácil ainda para ele jogar com a bola de frente. O que eu acho que o que está pecando o esquema do Paiva é a distância que está ficando os 3 zagueiros dos 2 atacantes. E isso eu acho que está ficando um buracão e aí os caras têm que se esforçar demais, estão percorrendo uma distância muito grande para aproximação. Então, eu acho que o que mais peca o Renato Paiva é a falta de aproximação dos seus jogadores. Fora a exposição da zaga, né? Entendeu? O time então, fica aberto exatamente. demais. Eu acho que para você ter 3 zagueiros, Juliano, isso historicamente, você tem que ter 5 baitas zagueiros no elenco. E o Bahia não tem. O Bahia tem um jovem Gabriel Xavier que pode vir a ser um zagueiro de qualidade, mas não está preparado. O Bahia tem um Vitor Hugo,
que fez uma campanha boa no Palmeiras e depois jogou em times do nível do Bahia, mas é um jogador que tem qualidade. E tem um Canu, que pra mim é o melhor, e estava jogando com um volante improvisado. E o David Duarte. E o David Duarte, que era um reserva do Fluminense. Assim, então, o Paiva não tem esses 4, 5 zagueiros de qualidade. Então não dá pra jogar com esse esquema se você não tem qualidade. Então acho que o grande pecado do Paiva é isso. Ele está insistindo no esquema que deu certo, teoricamente, na opinião dele, nos jogos contra Botafogo e Flamengo, e o time não ganhou. Jogou muito, jogou pra caramba, saiu aplaudido, mas não ganhou. O torcedor quer ganhar. E aí você começa a derrapar. Então 7 pontos em 7 jogos é muito pouco. Alguma coisa tem que ser revista. Mas não acredito que nesse jogo específico do Goiás, muita gente está botando a culpa exclusiva nele. Eu não acho. Eu acho que faltou um pouco de qualidade dos seus atletas, de entrega, de aproximação, de organização, porque os jogadores que jogaram, eu acho que têm qualidade para fazer a função que foram determinadas. Ju, assim, eu concordo com o Preto e acho o seguinte, eu acho que o Bahia teve uma atuação indolente, preguiçosa, mas claro que isso foi potencializado pelo esquema tático que foi colocado em campo, que foi um esquema tático que para mim ele foi suicida. Por quê? O que é que ele fez? Ele colocou Tassiano precisou ser o cara que tinha que marcar a todo momento, então ele perdeu o Tassiano justamente na chegada da área, que é a principal característica do atleta também. Ele acabou fazendo com que Cauli jogasse mais recuado, mas em algum momento ali, em alguns momentos do jogo, para ser mais claro, ele precisou marcar, e ele não é um jogador que marca, tanto que quando o Bahia está se defendendo em 2 linhas de 4, é ele que sobra com o Everaldo, justamente para ele ficar mais descansado, para poder puxar o contra-ataque, porque é um jogador de desequilíbrio, de último terço, ele é um cara que é meio atacante, então quando você traz ele muito recuado, você dificulta. Então, assim, as coisas que eu não entendo é que Renato Paiva ressuscita problemas que ele mesmo já enterrou. E isso é muito complicado, porque ele faz uma partida e uma partida boa contra o Santos, e aí o torcedor fala, surpreendente, jogou muito bem. Isso aqui pode ser muito importante no jogo contra o Goiás. Chega contra o Goiás, ele acaba tirando ali o esquema tático, tem 3 zagueiros, depois ele coloca 2 homens por dentro, os alas ficaram sobrecarregados, Jacaré não conseguiu fazer uma boa partida, e com as substituições tudo piorou. Por quê? Qual foi a justificativa que ele teve por não ter um lateral direito que pudesse cumprir aquela função? Foi adaptar Jacaré. Quando ele faz substituição no segundo tempo, ele traz Jacaré para ser lateral direito e não ala, para uma linha de 4. Então tem que ter uma readaptação. Jacaré ficou muito longe do gol e é um cara que tem que ter essa chegada. Então, assim, Paiva acaba, muitas vezes, sendo um cara que quer inovar e que colocou um time na visão dele, que era para empurrar o Goiás, e Emerson Ávila, o técnico do Esmeraldino, foi muito inteligente. Você vai totalmente assim, ofensivo, você vai ofensivo. Vai aberto, no caso, né? Vai aberto. Mas, tá assim, achando que a gente não ataca? Ele colocou 4 jogadores. Ele colocou Ademir, Biel, ele tinha Cauli e tinha Everaldo. E aí o meio-campo teve dificuldade. Então era justamente um esquema para abafar o Goiás. O que é que o Goiás fez? Começou a dar ritmo no jogo. Tocava a bola, se defendia com a posse. O Bahia começou a ficar muito ansioso, porque o Bahia é um time que precisa dar resposta. E é muito ansioso nas tomadas de decisão. Por isso as coisas não aconteceram e fica cada vez mais difícil as agendas positivas para Paiva no Esporte Clube Bahia. E olha, a pressão tá grande em cima dele, né? Para esse jogo com o Inter tem o retorno do Rezende, do Canu, né? E como a gente está aqui tentando entender, ele vai precisar fazer alguns ajustes. Tempo para arrumar a casa. Portanto, o que eu digo, isto só passa com trabalho, são fases, só passa com trabalho. Agora, vamos aproveitar e vamos tentar, obviamente, aproveitar, sabendo que jogaste com Botafogo, que é líder do campeonato, jogaste com Flamengo, que é um peso pesado do futebol brasileiro em casa. De facto, não são 2 bons resultados, fiquei com as exibições. Tempo também para Renato Paiva definir qual esquema vai utilizar no Bahia. Ao intervalo senti que a equipa não estava cómoda e então decidi mudar para o 4-3-3, alterando o sistema, metendo ali o Nico um bocadinho mais a flutuar entre linhas, dar um bocadinho mais de critério, acertar posicionamentos, e acho que na segunda parte, sem sermos brilhantes, acho que fomos melhores do que na primeira parte. Mesmo assim fomos somando oportunidades, mesmo na primeira parte nós temos oportunidades muito boas para fazer golo. O técnico foi muito criticado por escalar um time mais ofensivo e deixar a defesa exposta. Não funcionou e que eu assumo, umas vezes acerta, outras vezes não se acerta, faz parte, o adversário também joga, o treinador também toma as suas decisões. Como eu digo, não encaixámos no jogo, e quando eu digo encaixar,
não encaixámos na tática e no sistema do jogo, em especial na primeira parte. Na segunda corrigimos, acho que tivemos mais equipa, tivemos melhor, o Goiás pior, obrigámos inclusivamente o Goiás a colocar um terceiro zagueiro. Contra o Goiás, Renato Paiva teve 4 problemas para escalar a equipe. 2 jogadores de defesa, Canu e Rezende. Além disso, Iago Felipe e Matheus Bahia foram desfalques por lesão. Desde a partida contra o Bragantino, a primeira pelo Brasileirão, o treinador realizou 18 mudanças por opção técnica. Você queria falar do lance de falta, né? O gol que... Inclusive, eu até recebi uma montagem. O torcedor é muito criativo, né? Vocês lembram aquele gol que o Cássio tomou de falta? E aí ele dá entrevista, o repórter pergunta, o que aconteceu ali? Aí ele fala, coloquei 2 na barreira, os caras abriram. Aí fizeram a montagem como se fosse o Marcos Felipe. Não, porque na verdade o gol, assim... E essa derrota pode botar na conta do Vitor Hugo, velho. Verdade. Assim, e aí você vai culpar o treinador só? Não dá pra culpar só o treinador. É sempre cara, porque um conjunto, assim, ó, foi né? muito... Quando ganha e quando perde. Porque foi muito depois do gol. Foi logo em seguida, aliás. Entendeu? Se você tem mais 10 minutinhos pra controlar o jogo, o Goiás entra em desespero. E talvez seria outro jogo. Aí o cara quer adivinhar que o cara vai... E ele deu entrevista pedindo desculpa, Porque o centroavante do Goiás, todo respeito ao rapaz, pelo amor de Deus, ele tem medo da bola, ele se livra da bola. O time do Goiás é muito limitado, vai brigar o tempo inteiro para não cair. O cara entrar de frente daquele jeito e recuar a bola pro goleiro... Esse gol, o que eu queria comentar sobre esse gol? Esse gol, ele é uma marca do Bahia na temporada, de um time que é, para mim, muito ingênuo. Exemplo, os gols contra o Flamengo. A bola, ela é cruzada... Aí o Davi Luiz dá uma casquinha, tem 6 jogadores do Bahia, Matheus França, tá todo mundo olhando a bola. No terceiro gol, na realidade, o segundo foi de pênalti naquela oportunidade, o Cebolinha cruza a bola, foi Cebolinha ou foi Arrascaeta, não me lembro agora. Davi Luiz, que não tinha feito gol contra ninguém, ele chega ali, a marcação é por zona, ele tá tranquilo, dá tempo de ajeitar o cabelo, ajeitar o corpo, e aí, saco, gol do Flamengo. Esse gol é outro gol de ingenuidade. É o gol de um time que não está psicologicamente bem, de um time que não está confiante. Porque assim, você abrir uma barreira no jogo de Campeonato Brasileiro da Série A, para mim é demais da conta. Não consigo conceber isso. Erros acontecem, eu sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é um erro que, desculpa, você perde 2 pontos com erros como esse. Não tem jeito. O Bahia, Juliana, no sistema defensivo não se encontrou até hoje. É um time que dá muito espaço aos adversários. O Goiás, nos primeiros 15 minutos, teve umas 3, 4 chances que, se aquele 10 fosse um pouquinho menos afobado, poderia complicar desde o início. O Julián Palácios. O Palácios, não é isso? Argentino. Então... Foi oferecido ao Bahia. E olha esse lance aí. Pra que pior que esse aí? Não, é isso que eu digo. Acontecerão situações onde os adversários vão ter qualidade e não vão perder não vão os fazer gols. isso, né? Exato. E vão aproveitar as oportunidades. Ou seja, o Renato Paiva tem sido criticado aqui, nacionalmente, em todos os lugares, mas tem a confiança do grupo. Ele só precisa... Tudo bem, o Paiva tem as convicções dele, eu respeito totalmente. Estou totalmente de acordo, 100% com o Preto. O Bahia não tem zagueiros em quantidade e de qualidade. Tem 1 ou 2 que se salvam, os demais não conseguem. Ou seja, ou ele se reinventa nesse sentido e organiza a defesa... ou vai ficar passando vergonha nacionalmente dessa forma aí. Não existe. Imagina o Pep Guardiola, Juliano. Vou parar aqui para assistir o jogo do Bahia. Aí foi o Soriano, o que é isso? Ele não vai aguentar, não. Ele vai falar, ô Soriano, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus, que zagueiro é... Então, assim, sem querer individualizar, até porque o treinador também tem culpa nessa história, ou corrige o mais cedo possível, ou vai passar uma vergonha feia, assim como passou contra o Sport, contra o Fortaleza, e virão situações aí, Juliano, onde vai ter um ataque de maior qualidade e pode ficar bizarro, sabe? Então, o Renato Paiva precisa organizar isso urgentemente. Eu tô curiosa para ver o Bahia domingo com o Inter, né? Primeiro que ele tem a semana toda aí para trabalhar. E assim, Juliana, dos adversários que o Bahia teve ainda no Campeonato Brasileiro, o único que estava lá em cima é o Botafogo. Os outros são times... Pô, o Flamengo hoje é um time bagunçadíssimo. Tomou um banho de bola do Corinthians. O que o São Paulo fez no jogo aqui, que ele trocou 5 de vez. Esse cara, ele pediu pra perder o jogo, velho. Ele pediu pra perder o jogo. Aí você vai no jogo do São Januário. O Vasco também é um time que só tá cambaleando. O Santos é um time que vai brigar pra não cair.
Mas assim, então, o Renato Paiva tem que entender que o Campeonato Brasileiro você não dá para dar Não brecha. pode brincar, não. Muito competitivo. É. Muito mesmo. Ó, vamos fazer um intervalinho, já já a gente volta com o nosso Jogo Aberto. Fica aí. Voltamos já com o nosso Jogo Aberto. Papo aqui é sempre bom no intervalo. Olha, amigo, com 50 anos de tradição, buscando sempre melhorar os resultados, a Clínica Eco é reconhecida pela medicina avançada, investimento tecnológico e pela equipe qualificada, sendo referência em ortopedia no estado. Clínica Eco, Avenida Manuel Dias da Silva, 635, no coração da Pituba. Agende sua consulta, hein? Ligue aí 3248-5081 ou acesse ecoortopedia.com.br. Clínica Eco, a maior clínica especializada da Bahia. Anderson Matos, eu tenho uns minutinhos, porque meus ouvintes da Band News ficaram me mandando uns áudios essa semana, que Fábio Mota deu entrevista, que a folha ia sair de 2 milhões para 3, não sei se você viu essa entrevista. Foi. Então vem contratações boas aí, né? A gente espera que sim. E teve tempo para, tendo na verdade, para contratar. O problema é saber se quando abrir a janela as contratações são boas, né? Porque inflacionado o mercado está. Sim. Mas se são boas e vão resolver... O problema é quem paga a conta depois. Aí vende a SAF não valendo nada. O Atlético Mineiro é uma prova disso, né? O Atlético Mineiro que está gastando tudo, tem um timaço, mas não na sabe hora mais dos o que dirigentes fazer. ter um pouco de consciência, pelo amor de Deus. O cara já contratou 25, quer contratar mais. E se falou até em Marinho na época, eu ainda falei, gente, pelo amor de Deus, pés no chão, né? Vamos ser realistas. É utopia, né? É utopia total. Deve ser Marinho Júnior, será? Não de centroavante? É utopia total. Eu, inclusive, falei com o Marinho, né? E assim, é o momento. O cara tá... ele tem contrato, mesmo não sendo utilizado, ele tem clubes de Série A, né? Então não vai vir para uma Série B e outra. Como é que o Vitória pagaria esse salário, né? É uma pergunta a ser feita. Então... Quase 1 milhão, né? Pois é, quase 1 milhão. Loucura, né? Só vai meter os pés pelas mãos dessa forma? Aí, amigo, a conta não fecha, né? Não fecha mesmo. Não tem nem por que fechar. E eu acho que o grande problema do futebol brasileiro é justamente esse. Os dirigentes, eles contratam querendo ganhar algo e aí deixam toda a dívida para o sucessor. Esse é o problema. Vamos ver amanhã contra o CRB, né? Se esse Vitória vai voltar a ser o pitbull enraivado.
Tomara que sim. O problema foi esse, viu, Anderson? Valeu, meu parceiro. Até a próxima. Tchau, abraço Marcelo, Mário aí no comércio, um abraço a todos, valeu. Preto Casagrande, canal do Black, valeu, meu amigo. Valeu, Ju, obrigado, querida. Caio, um grande beijo, você de casa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Espero vocês às 17 horas na Band News FM, hein? Tchau, tchau.